Boa noite, amigos. Que alegria nos encontrarmos mais uma vez para a live Brasil, um coração para o mundo. Eu estava com saudade de vocês. É muito bom estarmos juntos nessa live, produzida pela Federação Espírita do Estado de Goiás. E estavam com saudade de você, Denise, Elahá, né? Boa noite aos dois. Que de uma semana para outra, como a gente sente falta, né? A gente só está aqui a cada 15 dias e a gente sente falta na terça-feira, né? Dessas lives, dessa emoção. Porque essa live, fora a história, né, que conta, fora a história do nosso país, nos emociona, né? Cada live toca fundo na gente, né? Impressionante como tem esse poder, esse momento aqui agora, né? Boa noite, Elahá, boa noite, Valéria, boa noite aos nossos amigos que já estão aqui conosco também. Boa noite para todos. O assunto de hoje é um assunto extremamente emocionante. Acho que vamos ter a oportunidade de rever alguns momentos históricos muito significativos da nossa história e os bastidores espirituais de tudo isso, que mexem profundamente com a nossa emoção, com os nossos sentimentos. Acho que temos grandes perspectivas de estudo na nossa noite de hoje. Uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal que está nos bastidores. Boa noite, Valéria. Feliz pelo seu retorno. Boa noite, Denise, que está aí sempre com a gente. Boa noite para todos nós. E lembrando a todos que nós estamos acompanhando a obra Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, né, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Humberto de Campos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19. Nossa, já percorremos muito, hein? O desafio já temos quase um ano, né, de lives, quase completando um ano, né? Porque agora em setembro completa um ano. Setembro, um ano, quase um ano da live. E é uma alegria muito grande a gente estar discutindo esse tema. Hoje, capítulo 19, a independência. Denise, mas quem são nossos parceiros de transmissão? Pois é. Temos que agradecer. Lembrando, né, que nós temos uma parceria, né, nessa transmissão, que é com a FEEGO, né, a FEEGO Editora e a FEEGO também Livraria. Temos a Rede Amiga Espírita, Web Rádio Fraternidade, a TV CERJ e também a TV Goiás Espírita. Sem contar, como a Valéria já falou, é uma produção da FEEGO, né? Federação Espírita do Estado de Goiás, que nos permitiu, nos deu, né, essa oportunidade de estarmos aqui falando desta obra, como vocês já podem ver, que tanto nos emociona. Mas, Valéria, você sabe que eu estava aqui, a gente estava olhando o pessoal já que entrou, e o seu Francisco Xavier Guimarães. Boa noite, meus irmãos. Hoje vou conseguir assistir ao vivo. Ele está lá em Monteiro, na Paraíba. Então, seu Francisco, seja bem-vindo. Ele está ao vivo hoje aqui conosco, assim também como a Sandra. Boa noite, está em Valinhos, em São Paulo. Eu estou aqui pela primeira vez. Fui assistindo todas as lives anteriores. Peguei uma caravela, mas cheguei. Bem-vinda! Bem-vindos todos! A primeira vez aqui com a gente hoje ao vivo. E aos nossos amigos que estão sempre aqui, a Gessandra, a Olga, o senhor Marcondes, a Marion, a Tereza, a Agda Alves, a Elisete Menezes, que está sempre aqui com a gente. Enfim, essa família que a gente já formou aqui, entre a gente e o pessoal do chat que participa com a gente aqui a cada 15 dias, né? E hoje nós estávamos comentando nos bastidores, Denise, né, sempre muito emotiva, eu e Denise choramos com previsão do tempo. E já deu para perceber que a Elahá também hoje está, né, emocionadíssima. Então, amigos, preparem o lencinho, que nós vamos começar. Denise, vamos fazer a prece? Você faz para nós? Faço, mas eu peço permissão hoje, como é uma live especial, hoje eu trouxe uma poesia de uma professora do Paraná chamada Neucélia Félix. E ela escreveu essa poesia no dia 4 de setembro de 2014, e que tem como título Minha Pátria. E ela diz o seguinte: minha pátria, a qual respeito,
por ti tenho afeição. Sou grata ao meu berço, sou grata de coração. Minha pátria que admiro, por ti tenho pleno amor. Seus encantos e belezas convida-nos ao louvor. Minha pátria acolhedora, da qual tenho intenso orgulho, não negas raça ou credo, acolhe a todos sem orgulho. Minha pátria esplendorosa, de valor incalculável, terras férteis, sol, calor, águas puras, és louvável. Minha pátria, tão bela pátria, saúdo-te, mãe gentil, que entre tantos recebeu o airoso nome de Brasil. Então, essa é a nossa prece inicial, saudando a esse nosso país. Elahá? Vamos começar, então. Hoje eu queria começar um pouco atrás, até revisando alguns aspectos históricos que a gente já viu, para que a gente possa fazer algumas conexões com alguns fios soltos que existem. Eu vou tentar conectar algumas informações que estão meio que perdidas na nossa memória em função daquilo que a literatura sobre a questão da história nos apresenta com relação a esse período da nossa história. Mas eu vou pegar um pouquinho mais atrás. É sabido por todos nós que nos séculos que antecederam o século XVIII, os regimes da Europa eram regimes monárquicos, marcados por uma característica chamada de absolutismo, ou seja, o rei reinava de maneira absoluta sem que existisse ninguém que pudesse interpor-se entre a sua vontade. Sua vontade era a lei. O rei Luís XIV da França é a grande representação dessa percepção de que o Estado sou eu decido o que é o certo, a lei sou eu. E isso acabou promovendo com que os estados que constituíam a Europa se desenhassem nesse modelo. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, eles tinham um perfil também, assim, monárquicos. Porém, a Inglaterra tinha uma diferença em relação aos outros países. A Inglaterra já tinha uma constituição. Não existia o perfil de absolutismo que nós encontramos na figura dos reis continentais, Portugal, Espanha, França. Então, isso gerava muitas tensões nas nações do continente e menos tensões na própria Inglaterra. E havia muita rivalidade entre Inglaterra e França nesse período. Guerras aconteceram de maneira muito prolongada, como a Guerra dos 100 Anos, que insere Joana d'Arc nessa história, que foi um período bastante longo de conflito entre a França e a Inglaterra. Então, quando chega no final do século XVIII, nós vamos encontrar a Inglaterra com uma grande colônia no Ocidente chamada Estados Unidos. Então, a força econômica da Inglaterra estava em cima da colônia americana que eles possuíam. A França tinha várias colônias, mas a força econômica dela não vinha muito de suas colônias, vinha da força interior que ela tinha, da própria economia que ela possuía, que produzia esse processo de riqueza, mas que começava a entrar em declínio nesse período. Então, a preocupação de que a França começasse a entrar em declínio fez com que ela conspirasse contra a sua principal inimiga, que era a Inglaterra. O que fez ela? Ela vai articular a libertação dos Estados Unidos da América. A França está por trás dos bastidores da independência norte-americana. Observem que existe um estado dos Estados Unidos chamado Louisiana, que tem a ver com um interesse da França de pegar uma porção do território inglês para eles. E eles fomentam os rebeldes que estão na América
a se libertar da Inglaterra como uma maneira de punir o seu inimigo. Então, eles tentam provocar a revolução nos Estados Unidos para enfraquecer a Inglaterra. E assim acontece a libertação e a Inglaterra fica profundamente ferida com a desconexão dos Estados Unidos de sua história. Um brasileiro assistiu à independência norte-americana. Ele viu o fenômeno do desenvolvimento e do fomentar disso. Ele estava na França. E ele viu como que a França se inseriu e o que aconteceu quando houve o apartar dos Estados Unidos, a guerra da secessão, a violência do norte contra o sul, o banho de sangue que se formou, e tirou uma conclusão dessa leitura que ele fez. Que os processos de libertação que transferem da coroa para os homens que não são monárquicos produzem processos de sofrimento na nação. Eu vou repetir o que eu disse. Esse homem enxergou que quando você tem um regime monárquico e você transfere para os civis, para um modelo republicano, você promove uma fratura tão forte que você assiste um banho de sangue no país. Então ele dizia, para que aconteça um processo de transformação em que sai da mão do monarca e se transforma numa república, na mão daqueles que são civis, ocorre banhos de sangue. Tem que existir uma outra forma que isso não aconteça. Mas ele morava na França. Ele era brasileiro, mas estava morando na França. E depois acontece a Revolução Francesa. E ele assiste também a Revolução Francesa. E ele também conclui que esse modelo de revolução não é satisfatório, porque quando, independente de rupturas, se você migra o poder de maneira muito rápida de uma mão para a outra, pode acontecer desequilíbrios. Durante o período da Revolução Francesa, nós chegamos a ter mais de 100 execuções por dia. Como que você mata mais de 100 pessoas? Eram tantas execuções que era difícil até você assistir a todas. Foram mais de 40 mil pessoas que foram sacrificadas durante o período do terror da Revolução Francesa. Um período marcado por muito sangue, por muita violência. E esse mesmo brasileiro assistiu à Revolução Francesa, assistiu como é que essas coisas acontecem. Ele viu a Revolução norte-americana e ele assistiu à Revolução Francesa e entendeu que esses fenômenos não eram satisfatórios e que as transições de poder deveriam ser mais brandas para que as coisas pudessem ser realizadas sem que a violência tomasse espaço dentro dos países. Era um homem sábio que estava assistindo todas essas movimentações. Esse mesmo homem vai assistir também o período do regime de terror de Robespierre na França durante toda a violência e depois a ascensão de Napoleão. Quando Napoleão, em 1804, no ano que Kardec nasce, Napoleão se assenta na condição de ser um governante francês, e em 1807 ele iria assumir efetivamente a condição de ser o grande imperador francês. Então, nessa época em que estava se desenhando esses processos, a Europa estava ficando sob a tutela da França, que estava estendendo seus tentáculos para todos os lugares. Ele, então, estabelece o bloqueio continental contra a Inglaterra e Portugal, apoiando o interesse da Inglaterra, mente para Napoleão, engana Napoleão e eles fogem para o Brasil. Quando fogem para o Brasil, foge toda a corte portuguesa. Vem ao todo 1.500 pessoas da corte. Eles trazem a corte inteira, barões, duques,
princesas, o príncipe regente, a rainha, é a primeira vez na história que um rei pisava no continente americano. A Inglaterra nunca mandou um dos seus regentes para pisar nos Estados Unidos. Nunca teve. As colônias hispânicas nunca tiveram nenhum rei visitando suas colônias. Somente Portugal é que fez isso. E quando fez, fez de maneira extraordinária, porque quando veio com o propósito de realmente fazer uma transformação profunda em todas essas coisas. Então, o que a gente vai observar nas mudanças que vão acontecer? Como vimos na nossa última live, transformações muito intensas acontecem no Rio de Janeiro no período em que Dom João VI está no Brasil. Nenhum de nós ignora que ele veio para o Brasil e não queria mais voltar. Ele queria ficar do lado de cá. A vontade dele era não ir embora. Mas o que às vezes a gente não se dá conta é que o homem que saiu de Portugal para o Brasil não era um homem idoso. A gente, quando vê as imagens de Dom João VI, pensa que ele é um homem velho. Ele não é um homem velho. Ele nasceu em 1767. Quando ele chega no Brasil, ele tem 41 anos. O homem que desce da prancha da caravela tem 41 anos de idade. Surpreende as pessoas pela feiura. Os relatos dizem que as pessoas se apavoraram com a feiura do príncipe, que sempre imagina o príncipe como uma referência de beleza, e ficaram impressionados com a feiura dele. Mas ele é um homem realmente muito envelhecido com o tempo. Ele vai passar por várias etapas que a gente nem imagina em termos de velhice, porque as suas imagens parecem que ele tem 70 e tantos anos. Não tem. Ele vai desencarnar aos 59 anos. Então, todas as fotografias que a gente vê é de um homem que nem sequer idoso foi, mas envelhecido pelas coisas que a vida colocou para ele. Então, esse Dom João VI, quando chega no Brasil e começa a fazer essas transformações que ele faz, ele vai articular um governo diferente, enquanto na Europa, depois de um certo período, o próprio Napoleão Bonaparte iria ser derrotado. Após a derrota de Napoleão Bonaparte, as nações se articulam em torno da França, porque a França havia destruído as nações europeias. Eles haviam invadido tudo, então as nações estão querendo tirar a França, tirar dela lucros por conta de tudo que aconteceu. E a França diz: não façam isso. Vocês precisam se fortalecer, porque as nações estão perdendo as suas coroas. A França já perdeu a coroa. E se vocês não cuidarem, vocês vão perder as coroas também. Vocês precisam, na verdade, se fortalecer. E eu tenho a proposta de como a gente fortalecer as monarquias. Quem estava falando isso era Talleyrand, um dos grandes estadistas franceses do século XIX. Um gênio da diplomacia. E ele propõe o seguinte: para que a gente consiga fazer com que tudo aconteça, nós precisamos aproximar as nações que são fortes em termos de império. Quem eram as nações fortes? As nações da Europa estão todas quebradas, mas tem um reino na América que é forte, o Brasil. Por que não fortalecemos a regência da monarquia no Brasil? Mas como que a gente pode fazer isso? Podemos casar a coroa portuguesa com uma coroa da Europa, que seja forte, mas que não seja dessa Europa ocidental, porque está todo mundo quebrado. Nós precisamos de mais nobreza. E o lugar onde podemos encontrar essa nobreza seria exatamente na Áustria. A Áustria era exatamente o lugar onde se reuniam os grandes... Ele era uma espécie de celeiro de príncipes e princesas. Eles governavam o mundo pelas suas princesas, casavam as filhas com os reis e assim estendiam os seus tentáculos para as várias posições que existiam em toda a Europa. E é isso que vai fazer com que
a coroa portuguesa tenha interesse em casar com uma filha dos Bradesburgo, a princesa da Áustria chamada Leopoldina. O que faz com que Dom Pedro I, filho de Dom João VI, ainda recém-saído da adolescência, aos seus 19 anos, fosse prometido para a belíssima Leopoldina, é exatamente uma aliança comercial para fortalecer, porque eles viam no Brasil uma promessa de perenidade das monarquias, porque na Europa estava tudo se degenerando em função desses processos, dessas revoluções, e eles acreditavam que as monarquias não iriam viver muito tempo na Europa, que os sistemas constitucionais iriam corroer o absolutismo. Então, Leopoldina é escolhida para casar com Dom Pedro. A festa é uma festa barbaramente rica, nababesca. O que é servido, os presentes que são oferecidos são impressionantes. O tamanho do diamante que é levado como presente para Leopoldina é uma coisa escandalosa. Então, na hora que tudo isso acontece, nós experimentamos aí uma mudança muito forte no ritmo da história do próprio Brasil. O que vai acontecer nessa hora? Leopoldina vai ser designada para vir para o Brasil dentro de uma perspectiva totalmente diferente daquela que nós poderíamos imaginar, porque eles preparavam os seus jovens para serem príncipes. Então, ela tem uma cultura enorme e ela vai fomentar no Brasil o surgimento da arqueologia, da antropologia, de todas essas áreas de conhecimento, mineralogia. Ela tinha geologia, ela tinha toda uma formação nessa área, biologia, ela era desse ramo do conhecimento das ciências naturais. E ela chega no Brasil com esse propósito. Falava alemão, falava francês e vem para o Brasil enfrentar a temperatura dos trópicos, e uma mulher formada em diversas áreas, inclusive em teatro. Ela tinha formação em representação para aprender a lidar com, conversar com o povo, falar com o povo. E aí, nessa circunstância, nós vamos perceber a dinâmica do casamento deles, que nasce de uma aliança puramente política, fortalecer uma outra coisa que eles sequer percebiam que estava acontecendo. Porque Leopoldina era uma mulher extremamente sábia. Ela era muito jovem. Eles vão se casar em 1917. Ela tinha aproximadamente 20 anos quando ela casa, 20 para 21, quando ela casa com Dom Pedro, que tinha mais ou menos a mesma idade também. Eles se casam na festa do dia 13 de maio de 1817, 50 anos de Dom João VI. Festa de 50 anos de Dom João VI, casamento de Dom Pedro I. Eles se casam, e a partir do momento em que eles se casam, acontece uma coisa muito interessante. As articulações que acontecem na Europa para que Dom João VI retorne para Portugal. Mobilizações começam a acontecer, e Dom João, sabendo que ele tinha que tomar essa decisão, querendo ficar no Brasil, decide voltar. As cortes portuguesas fazem uma pressão enorme sobre Dom João VI, e ele diz, tá bom, se eu não voltar eu perco a coroa, então eu vou voltar. E ele dá um golpe na coroa, na corte portuguesa. Ele dá um golpe. Ele enganou Napoleão e ele vai enganar a corte portuguesa. Ele volta para lá e os constitucionalistas estão todos esperando que ele chegue para poder recepcioná-lo. Quando chega lá, quem é que chega? Sozinho. Ele não levou ninguém. Ele foi com 1.500 pessoas e voltou só. Ele deixou todo mundo lá de cá. Ele foi sozinho. Disse, cadê Dom Pedro? Também não veio, ficou. Mas Dom Pedro também ficou? Dom Pedro ficou. Dom Pedro ficou. Mas não, ele tem que vir, e começa uma pressão imensa para que Dom Pedro volte, para que ele retorne a Portugal. Eles querem fazer com que o Brasil volte a ser colônia,
E Dom Pedro, retornando para lá, tire toda a possibilidade de ter um príncipe do Ocidente, que esquece isso. Leva o menino de volta a Portugal, rebaixa o Brasil à condição de colônia. Todos os juízes, eles iriam fechar todas as escolas, interromper todas as estradas entre as províncias, para que as províncias não tivessem conexão entre si. Os juízes seriam todos devolvidos a Portugal, os processos teriam que ser julgados em Portugal, nada seria julgado mais aqui, e o Brasil retornaria à condição de colônia sem a presença da corte do lado de cá. Nossa! A pressão é muito grande e Dom Pedro I não quer ir. E ele, quando o pai o deixa aqui, ele jura lealdade a seu pai. Ele jura lealdade. E as cartas, como a gente comentou na última live, eram cartas sempre assim, meu rei, meu pai. E aí ele escrevia. Então, há um período, logo após a partida de Dom João, que é um período marcado por essa fidelidade de Pedro a João. Então, eles estão profundamente vinculados e ele fica aqui como uma espécie de procurador do rei, mas não com a perspectiva de ser um reinado diferente. Mas as pressões começam a crescer muito e como Dom João havia dito para Pedro, que se alguma coisa acontecesse, era melhor que ele colocasse a coroa na cabeça antes que algum aventureiro lançasse mão, Pedro havia guardado aquela informação na cabeça. Então, aconteceu que no ano de 1822, já no comecinho do ano, em janeiro de 22, articulações políticas em Portugal querem levar Dom Pedro de volta, de qualquer jeito. E eles determinam que uma esquadra venha portuguesa para cá e cerque o Brasil e leve Dom Pedro daqui de qualquer maneira. Ele era um garoto, tinha 22 anos, então vamos levá-lo daqui. E ele, na verdade, diante daquela perspectiva, fica meio indeciso, porque é meu pai que é o rei, e se a corte está mandando, de repente eu volto. Ou eu não volto, o que é que eu faço? Ele fica numa situação muito difícil. E com quem ele vai tirar dúvida, Denise? Quem é a pessoa com a qual ele vai se aconselhar para tomar a decisão? Talvez alguma mulher? Uma mulher. Leopoldina. Ele conversa com ela e pergunta, o que você acha que eu devo fazer? Ela diz, você não pode ir embora daqui. Se você for embora daqui, o país vai se desmontar inteiro. Você representa a unidade da nação. Se você volta para lá, você vai destruir o país. Você não pode. Você tem que ficar. E ele diz, tá bom. Então eu vou enfrentar aqueles que querem que eu vá embora. Só que você não pode ficar aqui. Você acabou de ter um filho. Eu quero que você pegue a carruagem e vá para o nosso local em Petrópolis, distante. Se recolha longe da fronteira, longe do mar, porque provavelmente teremos guerra, porque nós vamos enfrentar os portugueses que estão amotinados querendo que eu volte. Ele manda a Leopoldina para o interior e vai para o Rio de Janeiro para comandar a resistência para a sua volta a Portugal. E aí os portugueses estão prontos para entrar em operação e preparar realmente uma tomada do Rio de Janeiro. E Dom Pedro vira os canhões que estavam postos para a esquadra de Portugal. Uma coisa inimaginável, porque os canhões haviam sido postos pela coroa portuguesa para se defender dos inimigos. E Dom Pedro coloca os próprios canhões portugueses de frente para os próprios portugueses. E disse, se entrarem na Bahia, eu vou atirar. Eu não vou voltar e vocês vão ter que ir embora. E aquela tensão é mantida e no Brasil inteiro começam as manifestações a favor de Dom Pedro para que ele permaneça no Brasil.
vários manifestos da Bahia, de Minas e principalmente da província de São Paulo começam a aparecer dizendo: o senhor tem que ficar. O senhor representa a nação. E um raciocínio, Denise, muito parecido com o de Leopoldina. Leopoldina pensava de um jeito e esses homens pensavam exatamente do mesmo jeito, sem se conversarem, sem se conhecerem, sem terem nenhum tipo de contato. Nada. Coincidência, né? Que coincidência. Que coisa impressionante. E eu achei interessante nessa parte, conforme nos narra aqui Humberto de Campos, que disse que Dom Pedro recebeu 8.000 assinaturas que foram recolhidas, entregaram ao príncipe regente pelo Senado da Câmara, no dia 9 de janeiro de 1822. Inclusive, essas 8.000 assinaturas, eles já tinham constituído, digamos assim, o Clube da Resistência. Mas isso é do Rio. No Rio, agora, no Rio de Janeiro. Essas 8.000 assinaturas são no Rio de Janeiro. Agora, as colônias de Minas e de São Paulo, que eram as mais importantes do ponto de vista econômico e político, também manifestavam apoio. E entre os manifestantes que demonstravam apoio a Dom Pedro, havia um indivíduo que pertencia ao colégio de líderes da província de São Paulo. Chamava-se José Bonifácio de Andrada e Silva. Ele era representante dos paulistas. E ele, então, decide sair de São Paulo para ir até o Rio de Janeiro para conversar com Dom Pedro sobre todas essas coisas. Mas ele não consegue chegar a Dom Pedro, porque Dom Pedro estava no fronte e ele não fala com Dom Pedro. Ele já havia mandado uma carta anterior para ele, mas ele não o conhecia pessoalmente. Ele conhece primeiro Leopoldina. E eles se encontram como se fossem duas almas idênticas, como se um fosse o espelho do outro. Quando eles se veem pela primeira vez, e ele diz para ela: eu procuro pelo vosso marido, Alteza. E ela responde para ele em francês: meu marido não está. E ele começa a conversar em francês com ela. Eles dialogam em francês durante um bom tempo. E depois de conversarem em francês durante um tempo, ele se vira para ela e diz, em francês: não quero obrigar Vossa Alteza ao falar num idioma que não é seu. Passemos para o alemão para que lhe seja mais confortável. Eles passam para o alemão e eles continuam dialogando em alemão, para mostrar o respeito que ele tinha por aquela mulher singular. E as ideias deles batiam exatamente sobre o que aconteceria se Dom Pedro saísse do Brasil. E eles se articulam e dizem: não, nós vamos nos juntar e vamos impedir com que isso aconteça. Vamos convencer Pedro a ficar. Ela diz: o nosso futuro está aqui. Nós temos que manter essa nação. Se ele for embora, ela vai se esfacelar. Nós precisamos ficar. E ele, então, encontra com Dom Pedro e ele, então, no dia 11 de janeiro, faz um pronunciamento na sacada de São Cristóvão. A gente, quando vai no Rio de Janeiro, que vai aí na Quinta da Boa Vista, tem aquela sacada. Foi ali daquela sacada que ele subiu e as pessoas se reuniram no paço ali, esperando uma manifestação. Se ele iria aceitar ir embora ou não, ele vai para o paço e diz: se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. O famoso dia do fico, que a gente estuda na história e não tem noção da grandeza do que foi isso. O que foi o dia do fico? Foi a confirmação de que o Brasil estava pronto para realizar uma desconexão de Portugal. Ainda era janeiro, o ano era 1822, mas ainda era janeiro.
O que vai promover uma mudança significativa na postura de Pedro a partir desse momento é porque na hora em que ela se afasta para ficar distante, acontece aqueles momentos de armistício entre Portugal e o Brasil, e parece que as coisas vão acontecer, mas o almirante português decide, sem fazer nenhum movimento contrário, ele se recolhe e se retira e vai embora para Portugal sem que existisse o conflito armado que se pensou que iria acontecer. É 9 de janeiro, né, o Fico? Acho que estou trocando a data. É 9 de janeiro de 1922. 9 de Isso janeiro, também, não é 11. Elahá, sem contar que teve também toda a parte espiritual para que esse confronto não acontecesse. Sem dúvida. A gente vê nitidamente isso, por quê? Porque o almirante português estava determinado a invadir. Por que ele não invade? Aí é que está. Por que ele não invade? Por que ele não afronta? Por que ele não vem? Por que ele recua diante do príncipe? Porque o lógico seria dizer, não, eu estou togado pela coroa e eu vou invadir. E se derrubarem o meu navio, virão 30. Então vocês respeitem minha decisão e o senhor entra aqui que o senhor vai embora. E a espada dele era grande, né, Elahá? Ele não veio com pouca gente, não. Não, ele veio com muita gente. E ele simplesmente recua. É um fato muito surpreendente. Ele recua sem um tiro e volta para Portugal sem dar a posição que Portugal esperava. Isso deixa a corte portuguesa possessa. Porque, de certa maneira, Dom João VI voltou para Portugal, mas ele não governava mais nada, coitado. Eles estabeleceram um regime constitucional que não dava ao rei praticamente nenhum poder. Ele existia, mas não conseguia mais tomar nenhuma decisão. As cortes portuguesas simplesmente tomaram o poder da mão do governante e criaram uma espécie de monarquia representativa, que ele não conseguia mais tomar nenhuma decisão de vulto, e queriam reduzir o Brasil a essa condição de fragilidade absoluta. Resultado, havia um desgaste muito grande nesse processo entre a visão de Portugal e aquilo que acontecia no Brasil. Quando Dom Pedro, então, retorna, já vitorioso de tudo isso, ele conversa com Leopoldina. E ela diz para ele, conheci um homem extraordinário e que você deveria colocar mais perto de você. Aí disse, por quê? Disse, porque o seu ministério é formado só de portugueses e o seu ministério conspira contra você, porque você é português, o seu ministério é todo português. Esses homens não vão, na verdade, se apresentar favoráveis ao Brasil, eles vão se apresentar favoráveis a Portugal. Você precisa de alguém que tenha habilidade para poder ajudar você a fazer a governança desse país. E eu acho que você pode encontrar essa pessoa na figura de José Bonifácio. E ele pergunta para ela, por que você acha isso? E a resposta, ela disse, porque ele assistiu à Revolução Francesa, porque ele assistiu à Revolução Americana. Ele sabe o banho de sangue que decorre se houver uma ruptura num poder monárquico. Ele tem ideias de como a gente pode fazer com que essas coisas aconteçam, maturar o processo de transição para uma libertação com menos dor, Pedro. Você precisa dele junto de você. E ainda acrescentou dizendo, quando seu pai saiu de Portugal com a corte portuguesa, para onde foi Bonifácio? Ele saiu da França e foi para Portugal, para defender Portugal dos franceses. Tomou armas e lutou para que Portugal não caísse na mão dos invasores. É um homem patriota e pode ajudar você.
Ele é brasileiro, defendeu Portugal, sabe como acontecem as revoluções, tem uma cultura enorme e ele pode ser uma pessoa muito leal. Aproveite-o perto de você. E Pedro ouvia muito Leopoldina. Quando ela dá essa sugestão a ele então vai para uma reunião ministerial em que o primeiro-ministro dele, o ministro-geral que tocava, que era uma espécie de casa civil do governo, se revolta contra ele. Aí diz, ok, você pode sair que eu tenho uma pessoa para o seu lugar. E chama José Bonifácio para assumir. Então, José Bonifácio sai da província de São Paulo e se insere no cenário da República como o principal ministro daquele que era ainda um príncipe regente, mas já antevendo a possibilidade de, num futuro, pertencer à coroa quando o Brasil se tornasse independente. Então, ele sai dos bastidores e entra na condição de protagonista disso. E Leopoldina e ele. Olha lá, é como diz a Rosângela, a Leopoldina era estrategista, né? Nossa, ela tinha uma visão. Nossa, essa mulher ela é impressionante. Ela articula tudo. É ela a articuladora. E ele, então, vai governar em 3. Pedro como executor e os 2 como conselheiros dele. Ela era a conselheira dele. Pedro, não vai por esse caminho. Faça assim. E ele, como homem sábio, com a autoridade de idade que ele já possuía, não. Esse não é o rumo. Nós vamos por esse caminho. E ele, então, foi extremamente importante para que acontecesse o equilíbrio desse período de 1822, por conta dos pruridos que apareciam. Houve um momento em que Dom Pedro teve que ir a Minas, porque começava a acontecer uns burburinhos de alguns donos de terra que estavam incomodados com o príncipe, e aí Zé Bonifácio dizia, vá a Minas, vá conversar com eles. E as pessoas amavam quando Dom Pedro ia. Ele saía do Rio de Janeiro e ia, as pessoas diziam, o príncipe veio aqui, o príncipe veio conversar conosco, ele tinha um carisma, ele quebrava todas as resistências e apaziguava, porque ele era um cara muito simples. Ele chegava no lugar, o que vocês querem? Senta aí, o que está pegando? Vamos conversar, vamos resolver. Ao invés de ficar, porque realmente a corte portuguesa... Esquece, vamos resolver entre nós. Então, ele tinha essa habilidade de fazer isso. E foi em 1822, em meados do ano, que na província de São Paulo aconteceu um outro problema. O irmão de José Bonifácio trabalhava também na província de São Paulo e houve um desfalque lá. E o irmão do Bonifácio se posicionou contra e quis incriminar os culpados. Nossa, isso deu uma confusão terrível e queriam reverter e incriminar o irmão do Bonifácio. E aí começou aquele burburinho e Pedro perguntou, o que está acontecendo? E o Bonifácio, esse é meu irmão. Meu irmão está lutando para impedir que roubem dinheiro público e as pessoas estão fazendo isso com ele. Ah, é? Então ele é bom de finanças? Sim, meu irmão é. Traga para ser meu ministro da Fazenda. Aí ele sai de lá, de São Paulo, onde ele estava sendo oprimido pelos outros, e integra o ministério na condição de ministro da Fazenda. Os 2 ficam agora trabalhando junto com Dom Pedro. E desse período em que está acontecendo essa movimentação toda, ocorre novamente umas discussões no lado de São Paulo. São Paulo também começa a ter, assim como teve em Minas, teve problemas em São Paulo no mês de agosto de 1822. E aí José Bonifácio diz para o príncipe, está havendo problemas em São Paulo, assim como tivemos em Minas. Vossa Alteza precisa ir a São Paulo. Precisa conversar com os revoltosos. Era agosto de 1822. Pedro, então, monta uma comitiva muito pequena, são 5 homens. E eles saem nessa comitiva na direção de São Paulo, passa por vários vilarejos pequenos,
e em cada lugar que ele chega é uma festa, o príncipe chegando, ele comia todas as comidas, não tinha esse negócio, então ele come as coisas de maneira muito simples, ele é um homem muito simples, chega nos vilarejos, ele senta, ele come com as pessoas, e ele acaba se tornando muito popular por conta disso. E ele chega até Santos, aonde ele vai fazer as suas observações, vai a São Paulo, participa, apazigua os ânimos de todo mundo, e diz, quando sai, para Leopoldina o seguinte: eu vou sair, mas eu preciso deixar alguém respondendo pelo país durante a minha viagem. Porque ele não poderia deixar vacante o cargo de regente do Brasil. Então ele expede um documento nomeando Dona Leopoldina como sua substituta do período que ele está viajando. Dona Leopoldina é, portanto, a primeira mulher a governar o país. É a primeira vez que nós temos uma mulher governando o país. Não foi Princesa Isabel, foi Dona Leopoldina. Nas viagens que Pedro fazia, era ela que presidia o conselho da nação, formado pelos ministros. Ela comandava os ministros na ausência do marido. Então, Leopoldina vai reunir com os vários ministros naquela oportunidade, e quando eles estão reunidos, ocorre uma nova tentativa de levar Pedro de volta para Portugal. Uma nova onda de pressão vai acontecer. Uma nova investida da coroa portuguesa, mais forte do que a primeira, e decidida a levá-lo de qualquer maneira para Portugal. Dizem que ele não poderia ficar aqui, que eles tinham que levar aquele rapazinho que estava no Brasil. Ele não podia ficar. Tinha que ir embora. E que tinha que obedecer o que as cortes determinavam. Que ele tinha que voltar, porque aquele era o momento decisivo para que ele retornasse e o Brasil, então, pudesse retornar à condição de colônia. Não dava para voltar com um príncipe aqui, tinha que arrancá-lo. E a decisão agora, do final do mês de agosto, era realmente de arrancá-lo do Brasil de qualquer jeito. Agora eles iam fazer isso de qualquer forma. E aqueles que se interpusessem contra o interesse da coroa seriam presos. Aqueles que se levantassem contra a decisão seriam presos. E a corte portuguesa já estava informando. Se houver algum levante, alguma coisa, nós vamos prender quem for contra a decisão da coroa. Não há alternativa. Nós vamos levar Dom Pedro daqui. É confuso o que eu digo, Denise? Veja que houve uma primeira onda em janeiro. Essa é uma segunda onda para o mês de finalzinho de agosto, iniciozinho de setembro. Então, Dona Leopoldina escreve uma carta para Pedro. A carta de Leopoldina é bem curtinha e diz a ele que não há mais o que esperar. O fruto está maduro. Colha-o. Ela, na reunião ministerial, é quem decide a independência do Brasil. Quem decidiu a independência desse país não foi Dom Pedro. Quem decidiu que o país tinha que se libertar foi a estrategista Leopoldina. Nossa independência, na verdade, foi feita por uma mulher e não por ele. Eles se reúnem no Conselho de Ministros e ela delibera pela necessidade de avisar Pedro que ele não poderia esperar mais, que ele tinha que proclamar a independência, porque era a única alternativa de salvar a nação. E que ele e ela ficaria no Ocidente para comandar o país. Essa teria que ser uma decisão inadiável que eles tinham que tomar para criar aqui um reino e proteger a nação que se esfacelaria se ele voltasse. Ela faz essa carta
E José Bonifácio também faz a carta dele. O mensageiro leva as 2 cartas para Dom Pedro. E eu quero ler a carta de Bonifácio. Vamos ver se eu consigo. Isso que eu ia perguntar. Consegue ler? Eu chorei tanto lendo essa carta no pois sábado. Eu chorei tanto lendo essa carta no sábado, que eu disse, eu não vou ter a mínima condição de ler isso na live de terça-feira. Mas eu acho que eu estou melhor. Acho que eu consigo ler. Acho que sim. A carta é a seguinte. Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por obediência a Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que preza em vos servir com lealdade e dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia da sua partida. Se partes, teremos a revolução no Brasil contra Portugal. E Portugal, atualmente, não tem recursos para subjugar um levante que é preparado subitamente, para não dizer quase que visivelmente. Se ficas, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes e, direi até, a deserdação que dizem que já está combinada. Ministro fiel que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do senhor Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação, eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que hoje é escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais do que sua esposa deseja a sua felicidade. E ela lhe diz em carta que como esta lhe será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como soberano, sem ligações de obediência às despóticas cortes portuguesas que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nessa grande, nobre terra tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal por opressão das cortes, nesta terra que tanto estima Vossa Alteza e que a tanto Vossa Alteza estima. José Bonifácio de Andrada e Silva. Lindo, não é? Meu Deus, não tem tudo. Parece até uma psicografia, né? Parece uma psicografia. Parece uma psicografia. É de uma beleza, a lealdade, o amor, o patriotismo, a vontade de uma nação soberana. Não só esse amor ao príncipe, como o amor à nação. O sentimento de nação. E entender que não tem jeito, tem que cortar o laço. Tem que cortar o laço. E isso está acontecendo no campo físico, Denise. E no campo espiritual, mobilizações estão acontecendo para garantir que esse fenômeno aconteça. Na hora em que se prepara este fenômeno que está acontecendo quando ele está às margens do Ipiranga, Ismael vai dar conta? Não dou conta. Ismael, o governador do Brasil, o nosso anjo guardião brasileiro, ao perceber que estava se desenhando o processo de libertação do país,
procura entre aqueles que estavam envolvidos diretamente no desejo de liberdade do país, aproxima-se do grupo e diz: a independência do Brasil já se encontra definitivamente proclamada desde 1808. Ninguém pode negar ou retirar essa liberdade. A emancipação da pátria do Evangelho consolidou-se, porém os fatos que se verificam neste dia, e para não quebrarmos a força dos costumes terrenos, escolheremos agora uma data que assinale aos pósteros essa liberdade indestrutível. Então eles marcam que vai acontecer a libertação. E cercando Ismael, existe um grupo de espíritos que a gente pode chamar de o grupo dos pais da pátria. Ele olha para o grupo dos espíritos em derredor dele e identifica um em particular, Tiradentes, e diz: você que foi martirizado há alguns anos por uma grande causa, você vai acompanhar Dom Pedro no seu regresso ao Rio. Você vai ser o tutor do retorno dele ao Rio de Janeiro para estar próximo dele na hora em que o grito supremo de liberdade vai ser dado. E aí, o mesmo Tiradentes de 30 anos atrás, que foi sacrificado em 1792, aproxima-se da figura de Dom Pedro num processo de conexão mediúnica, estimulando com que Dom Pedro tomasse a decisão que deveria tomar. Como nós bem conhecemos dos nossos livros de história, contam assim os nossos livros, né? Arrancando a abraçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, Pedro a atirou ao chão, dizendo: arranquem fora vossas braçadeiras, soldados! Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil! O príncipe sacou sua espada, no que foi seguido pelos diversos militares. Os apaisanos tiraram o chapéu em reverência a Dom Pedro, que novamente declarou: pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. O que ele não sabia é que na hora em que ele pronuncia essas frases, Tiradentes estava acoplado a ele e eram os dois pronunciando a mesma frase de libertação do nosso país. O fato de Pedro deixar escapar o grito de independência ou morte não suspeitava que nessa hora era um dócil instrumento do emissário do invisível que velava pela grandeza da pátria. Nesse momento, então, celebra-se a separação do Brasil. Leopoldina, nos bastidores, concebe a ideia. Bonifácio convence. Pedro levanta a espada, mas quem pronuncia o grito é Tiradentes, o grito guardado na garganta por 30 anos, que então é dito independência ou morte, e o Brasil se torna verdadeiramente uma nação independente. Respira, Denise. Meu Deus. Respira lá. Eu até me ausentei da tela, porque eu sabia que eu ia me emocionar bastante. Então, eu até me ausentei da tela. Respira, calma. Não tem como não se emocionar com esse episódio, não tem como não se emocionar com esse capítulo de tão fascinante que é. E mexe com todos nós, né? E é mais uma prova que a espiritualidade não nos abandona em momento nenhum da nossa história. Nunca abandonou, né? Bebe uma água, ela... Eu quero dizer a todos que nós somos a única nação das Américas que fez essa transição. Nos Estados Unidos, quando nós saímos da condição de sermos ligados à coroa inglesa, houve a Guerra da Secessão,
para que se constituísse um regime republicano. Todas as nações hispânicas aqui em nosso derredor também saíram da condição de serem colônias para repúblicas através do sangue. E elas se fragmentaram em várias colônias por falta de liderança. E o Brasil foi a única que se manteve íntegra, que não se dividiu por conta da presença de um ícone que era o príncipe, que representava a ideia de nação, e que na transição que faz do regime que era monárquico para um regime monárquico local, ele realiza um processo sem grandes traumas para a consolidação de um processo de libertação para que o país pudesse crescer sem as manchas de sangue que poderiam enodar a nossa história. É fantástica a mobilização do plano espiritual, construindo nesse lugar uma história muito singular de produção aqui de uma transição com menos processos de violência do que poderiam acontecer como foram em outras partes da América. E é exatamente nesse momento que eu concordo com o que o Francisco diz, que realmente o Brasil é a pátria do Evangelho. Eu acho que é exatamente nesse momento que a gente sente que realmente nós somos a pátria do Evangelho. Principalmente o que nos narra aqui também Humberto de Campos, que ele diz que a própria parte espiritual influenciou muito para que essa invasão dos portugueses não ocorresse, justamente para que não fragmentasse o coração geográfico do mundo. Quer dizer, então, para você ver a influência espiritual em todos os momentos dessa liberdade, né? Quer dizer, ecoou aqui, mas ecoou também no mundo espiritual. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Murilo tem um comentário aqui que eu vou colocar. Como é sensacional e emocionante ouvir e sentir a história de nossa pátria por outro ângulo, muito além dos livros de história. Concordo plenamente com você. Desde que nós começamos esta live, parece que tudo que eu aprendi ficou muito no raso. E eu fiquei muito sentida de imaginar o quanto nos faltou esse sentimento, né? Nas aulas nossas, no decorrer da nossa vivência, né, acadêmica, e o quanto faltou esse sentimento, que foi a proposta, né, dessa live lá no começo, no primeiro vídeo que a Cris preparou, né, que qual era o nosso objetivo? É trazer justamente o compromisso espiritual do Brasil, né? A gente entender isso tudo. E aí, no decorrer de toda essa trajetória aí, já de 19 não, né? Porque nós tivemos duas. Nós tivemos duas, não foram? Duas que foram intermediárias aí, que nós fizemos extra. Então, mais de 20 lives, nós estamos justamente tentando trazer esse sentimento. E eu fico observando, aqui eu estava observando os comentários, é esse sentimento. Parece que a gente está falando de... Parece que está ouvindo agora. Parece que a gente está conhecendo o Brasil agora, nossa, né? Gente, essa mulher, ela é extraordinária. A nossa independência foi feita por uma mulher, por uma austríaca. E olha só, o Manuel, ele nos traz a seguinte informação, que Leopoldina significa ousada para o povo, ousada em favor do povo. Esse nome é uma das versões femininas de Leopoldo, que Leopoldo tem origem germânico, mas a Leopoldina, que significa a ousada para o povo. Quer dizer, ela faz jus até no nome, né? Nossa. E a Rosângela, ela faz o seguinte questionamento: José Bonifácio foi o tutor de Dom Pedro II? Não. Ele não vai ser tutor dele. E temos também a Olga. A Olga diz o seguinte, que ao lado de um grande homem há sempre uma mulher maior. Nesse caso, indiscutivelmente, ela era muito maior do que ele. Indiscutivelmente. Nós estávamos citando no bastidor, antes de começar, outro caso, né, Denise? Eu estava comentando um outro caso que a gente não vai citar, mas eu estava comentando que realmente eu fiquei impressionado
impressionada de conhecer um homem que do lado dele tem uma mulher mais fascinante ainda. Isso que pareça, né? Quem será? Não sabemos. Mas olha só quem está aqui conosco também, Elahá. Henrique, lá do Japão. Mas assim, com essas letras, não dá para saber, meu filho. Henrique Fukuda. Aqui eu estou lendo Akio Fukuda. Akio. Eu sabia que era ele, porque ele falou com você, Denise San, que ele toda vez ele coloca. E o que mais que temos aqui? Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Não, teve só realmente todo mundo manifestando, tanto que é emocionante, né? Tanto que foi muito interessante tudo isso. Falando que tem sido excelentes as aulas, né? A Vera colocou, boa noite, amigos, essas aulas têm sido excelentes, muita emoção e aprendizado, charqueadas lá no Rio Grande do Sul. E você pegou mais alguma? A Clélia também fala, né? A Clélia também diz, olha, concordo, meninas, parece que estou tendo outra aula de história do Brasil. Realmente, parece outra aula, né? Outra aula. Mas existem muitas coisas muito bonitas da nossa história. Quando a gente enxerga essa mobilização espiritual, aí que fica mais bonito mesmo, que você vê a mobilização que usa pessoas imperfeitas. Pedro era muito imperfeito. E engraçado, como consegue, a sensação que se dá, que tentam colocar sempre em evidências as imperfeições. Sim. Não é? E o quanto colocaram a Leopoldina apagada na história, como só uma figurante, simples, né? Figurante, uma simples esposa. Ninguém tem muita noção. A única coisa que a gente sabe dela é que ela sofreu muito devido aos desvarios de Dom Pedro. É o que mais contam dela, que ela sofreu muito. Ela vai sofrer muito. Dom Pedro, né, tinha problemas que ele tinha. Então, era a única coisa que se refere a Leopoldina, era o sofrimento dela na mão de Dom Pedro. E você vê, olha, ela vai desencarnar com 29 anos, é uma jovem. Ela sofre tanta depressão que ela morre aos 29. Quer dizer, ela é uma mulher extremamente inteligente, culta, sábia, mas ela não suporta a dor da traição. E ela simplesmente se desmonta numa depressão profunda e desencarna. Não, e o quanto ela contribuiu, que você mesmo narrou no começo, né? O quanto ela contribuiu para a expansão cultural, conhecimento. Sim. E isso não é reverenciado na história, né? O valor que ela tem. Não é colocado isso. Eu acho isso... Ela é muito importante, né? E, de certa maneira, eu fico imaginando que Dom João VI deve ter se sentido aliviado quando Pedro fez isso. Eu acho que ele aplaudiu. Muito bem, meu garoto. Gostei de ver. Porque o que ele era agora nada, coitado. Nada. Pois é. Isso. Garante o reino. Isso, porque aqui está perdido já. É aquele famoso uhul, bem tímidozinho, assim, uhul. A Rosângela fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Dos 40 filhos. Dom Pedro teve mais de 40 filhos. Olha, existem vários episódios dele com mulheres, muitos episódios. Ele vai ter, até lamentável falar isso, mas ele vai conhecer a Marquesa de Santos logo depois da independência. Se não me engano, é em 23 que ele conhece ela. E logo que ele conhece, ele tem uma relação meio velada com a Marquesa de Santos, porque ele tinha muitas amantes, muitas. Ele andava, essas viagens que ele fazia, onde ele passava, ele ia atrás das mulheres, ele tinha uma vida muito devassa. Dom Pedro... Mas não era... O que é importante ressaltar, Elahá, eu acho interessante, é que não era uma característica de Dom Pedro. Era uma questão cultural. Sim. E, historicamente, os reis tinham todo esse domínio sobre as esposas, as mulheres da corte, né? Todo mundo. É uma questão cultural, não é Dom Pedro que, vamos colocar assim, não é o Dom Pedro que não prestava. Era uma questão cultural até. Eu diria até para você que nas cortes europeias, as rainhas tinham seus amantes. Sim.
Os reis tinham suas amantes, e eles estavam casados por uma conveniência política, mas eles tinham suas vidas independentes. O casamento era uma mera formalidade para manter as alianças políticas, mas não havia sentimento entre eles. Era sabido que era apenas uma convenção política. Então, isso acabava favorecendo. Então, as mulheres que eram rainhas também tinham seus amantes com a mesma naturalidade com que os homens tinham as suas. Só que Dom Pedro, ele arranjava amantes de qualquer lugar. Na corte, entre as escravas, entre as mucamas, nos vilarejos que ele passava, todo lugar por onde ele andava, ele Porque sempre... eu acho que ele era um homem feio também, mas ele tinha um certo charme, né? Ele tinha, porque a personalidade dele era diferente do pai. O pai era um homem infeliz, medroso, depressivo. Existem muitas hipóteses de que o Dom João VI fosse homossexual, então ele tinha um modelo de vida diferente. E o filho extremamente voltado para essa questão da sexualidade, né? Então, olha, e a Rosângela mesmo diz, a própria Carlota Joaquina tinha vários amantes. Sim, ela tinha vários amantes, e eles, quando estavam em Portugal, moravam em palácios diferentes. Ela ficou no Palácio de Queluz, ele vivia no convento com os padres. Eles nem moravam no mesmo prédio. E ela odiava o marido. Eles se odiavam. Por isso que é importante a gente se conhecer, né? Eu até falo muito isso na questão do Evangelho. O próprio Evangelho, né, de Jesus, é bom a gente sempre saber para quem Jesus falava, com quem ele falava, qual o contexto que ele falava. Não é simplesmente aquela fala ali fechadinha, né? Entender todo o contexto. A mesma a questão é a nossa história. Entender qual o momento histórico que eles viviam e como era essa sociedade, né? Porque aí fica muito ruim puxar só esse lado, colocando ele como um único devasso que existia naquele momento histórico. Como se todo mundo fosse santo, né? Isso, e ele não é? Então, e aí também, na mesma lado da Leopoldina, qual o objetivo de apagar uma mulher tão importante para a nossa história, tão significativa, né? Porque não dá o valor, o mérito de todo a luz que ela trouxe, né, para o nosso país. Por isso que é tão bom a gente estudar, né? Ter mais conhecimento. A Ies falando aqui que porque os historiadores, na maioria, são homens, logo uma visão machista. Não se reconheceria a inteligência, com certeza. Né? E ainda tem muita sociedade que não reconhece, né? Essa questão. Bom, meus amigos, mas nós estamos já finalizando, né, a nossa live hoje. Assim, toda cheia de emoções. Eu saí, porque senão eu sabia que eu ia chorar. Fiquei aqui no bastidor quietinha, acompanhando. Eu vou chorar, vai ficar feio. E eu também estou muito gripada. Eu estou gripada, ficou ruim. Ia ter essa emoção toda. Pois é, então eu falei, não, vou ficar quietinha aqui no bastidor, saí, fiquei quietinha, só observando todo mundo. Muito bom. E a gente sabia que ia ter essa emoção, que desde o começo, no bastidor, antes da gente começar a live, a gente já tinha manifestado, né, que tinha tocado profundamente no nosso coração. Sem dúvida. Denise, quer palavras finais para a gente encerrar a live de hoje? Olha, as palavras finais hoje eu trago do pessoal do chat. A Evelyn disse o seguinte: como me orgulho de ser brasileira. A história contada nessa visão tão coerente e espiritual. E o Ronaldo, que fala assim: por esse amparo espiritual que o Brasil tem, é que não podemos temer o futuro grandioso. Então, eu acho que as minhas palavras finais vêm justamente desses dois. É essa certeza desse futuro grandioso e, principalmente, que nós não estamos sozinhos. Nós temos esse amparo espiritual, né? Isso é que dá aquele conforto, né? Aquela calma no nosso coração de que realmente nós não estamos sozinhos, que esse país não está perdido, como muita gente vem falando. Não tem nada perdido.
nós estamos sob o comando não só de Ismael, mas sob o comando do nosso Mestre Jesus. E sempre lembrando que nós somos o coração do mundo. Teve uma pergunta no começo, Denise, eu gostaria de esclarecer, porque senão fica parecendo que a gente não respondeu, né? Onde você buscou o poema? Foi na internet? Na verdade, não. Na verdade, a gente tem que explicar assim, como eu sou da livraria, então eu falo muitas vezes assim, o livro escolhe você, não é você que escolhe o livro. Então, o poema chegou para Denise. Porque eu estava procurando sobre o assunto e na minha tela, de repente, do nada apareceu esse poema. Eu não procurei esse poema, ele veio, né? Que eu estava procurando, estudando o capítulo e vi. E aí foi que eu copiei. Então a gente fica para poder ver. Chama Minha Pátria, é da professora Neucélia Félix. Então eu acho que se colocar assim no Google, capaz de vir, né? Minha Pátria, de Neucélia Félix. E aí eu fui procurar quem é essa Neucélia Félix, que aí eu achei que ela é uma professora primária no estado do Paraná. Quer dizer, e veio assim. 1914. O quê? Você disse que a poesia era de 1914. Não, a poesia é de 4 de setembro de 2014. É 2014? Eu pensei que era... Eu ouvi achando que era uma poesia lá do início do século XX. Não, é de 2014 que essa professora escreveu essa poesia. Ai, que legal, então. Então, eu acho que se jogar no Google, capaz dela estar lá. Eu não sei porque eu não fiz isso. Mas eu acho que deve estar lá. E essas coisas assim, que nem a Valéria falou, né? Do nada apareceu. Hoje era para trazer aqui. Era para trazer, com certeza. Elahá? A minha reflexão de hoje é que a gente acredite mais no país. Que a gente acredite mais nos nossos mentores. Nós já vivemos tantos períodos inacreditáveis na história. A nação não se dividiu. Após a independência, todo mundo imaginou que o Brasil ia se fragmentar. Nós não tínhamos nem condição de manter a unidade do país. E é um milagre nós estamos unidos. Nós temos unidade linguística, é outro absurdo que não poderia existir. Nós temos a mesma língua de norte a sul. E com todos os percalços, existe uma mão invisível que leva o país numa determinada direção. Quando a gente olha um ano, um mês, um dia, a gente não percebe isso, porque a linha vai tremulando, mas quando você se afasta e olha as décadas, você percebe as décadas e os séculos, você percebe a mão invisível conduzindo a nação numa determinada direção. Então, que a gente tenha bastante serenidade e faça sempre a opção pelo amor. Que a gente sempre faça a opção pelo amor. O país vive hoje um período de muita polarização política. Independente do lado que você escolha, faça a opção por amor, não por ódio. Não odeie ninguém. Permaneça no lado que você acha que é o mais correto, mas sem ódio. Não desenvolva ódio, não vale a pena. O Brasil não precisa do ódio de ninguém para se implantar. Então a gente precisa, na verdade, desenvolver os nossos bons sentimentos para facilitar com que o país cumpra a sua missão. E as outras nações também cumpram as suas devidas missões, que todas as nações têm, não é só o Brasil. Todos têm as suas responsabilidades no grande concerto do mundo, sob a égide do nosso governador planetário. Né? E com muita alegria nós encerramos mais uma live Brasil, Coração do Mundo. Espero que vocês tenham se emocionado como nós nos emocionamos. E o nosso próximo encontro é dia 9 de agosto. Estejam todos preparados para mais emoções. Fiquem com Deus e um grande abraço a todos.